Olá, cara amigo, cara amiga, você ligado na TV da gente, canal 25.1, nos prestigiando nas redes sociais e nos brindando com sua seleta audiência. O programa de hoje vai se reportar a temas que dizem respeito ao dia a dia da nossa cidade, ao Ceará, ao Brasil e nosso contexto no mundo. Para isso, vou me valer da inteligência de uma querida amiga, doutora Vânia Rocha, ouvidora da Ordem dos Advogados, uma brilhante advogada e querida amiga, pessoa que a admiração transcende aos muros dessa TV. E, não menos importante, sou seu fã, um expert nos assuntos da mente, mas também da política, entende de tudo e mais um bocado, Mourão Cavalcante, brilhante psiquiatra, que consegue juntar sua inteligência e emprestar a melhor impressão e os melhores conselhos para quem está ligado aqui na TV da gente. Bom, iniciando o programa de hoje, nós vamos tratar de um tema que diz respeito ao mau uso do dinheiro público. O esbanjamento com seu dinheiro. Você que em casa está lhe faltando o remédio para determinado assunto, lhe falta um colégio melhor para o seu filho, lhe falta um transporte melhor para o seu deslocamento, lhe falta saneamento básico, segurança, iluminação e toda sorte de coisa. Pois bem, para fazer festa não falta. Pasme, construíram, a pretexto de ser um terminal de passageiro marítimo, um verdadeiro castelo, e lá se destinam apenas a fazer festas. Torram o seu dinheiro em besteira. Agora pergunto, é festa para a população? Não, é festa para quem tem muito dinheiro. Se você que mora no Montese, mora no Acaracuzinho, mora no Cocó, batesse lá na porta e dissesse o seguinte: olha, eu quero fazer minha festa de 15 anos da minha filha aí no terminal de passageiro, sem dinheiro, faz nada, meu compadre, nem lhe recebe. Para você ter noção da coisa que eu estou falando, você vai ver alguns dos eventos que são realizados num local em que o governo federal, com anuência do governo do estado e contrapartida do governo do estado, torraram o seu dinheiro em besteira e estupidez. Veja aí. Vamos lá. A gente fala... Bom, você está vendo aí, terminal de passageiros é salão de festas. Doutor Mourão, o senhor está vendo aí o descaso com dinheiro público. Isso aí era para receber transatlânticos. É mais fácil passar um urubu aqui por cima da antena da TV do que um transatlântico encostar aí no cais do Mucuripe. Quando tem um transatlântico, não tem táxi para levar o pessoal para o centro da cidade. Quando tem táxi, quando tem transatlântico, é o pessoal rezando para o cabra voltar logo para dentro do barco para não ser assaltado e não ter uma repercussão negativa na cidade. Porque o terminal de passageiro é distante da zona mais civilizada da cidade e policiada. A pessoa que sai aí na rua, atrás de pegar um táxi ou um ônibus, meu irmão está correndo risco. Doutor Mourão, qual é a sua impressão? Bom, a gente fica extasiado olhando essas imagens, não é? Que são, assim, algo meio futuristas. Quer que eu diga uma expressão da minha raiva? Haja bunda para tanta cadeira, não é? É verdade. Está entendendo? Porque é tanta cadeira aí à disposição. Como é que uma pessoa passa, sei lá quantos dias num navio e vai descer desse navio para ficar sentado aí esperando o quê? Não, isso aí é para o embarque e o desembarque. Então, vamos supor que aqui fosse um polo de embarque. O problema é que nós não temos nenhuma conexão. Os barcos só param em Fortaleza para desembarcarem, fazerem um passeio rápido e retornarem. Pois é, então é bom que a gente tivesse uma estimativa quanto isto custou aos cofres públicos, não é? E fora as marmotas, as outras circunstâncias que são impublicáveis. Agora, emprestar isso aí para shows
de sertanejos e coisas afins, outros Casamento, queijandros, aniversário, baile de batizado. debutante, show de pagode, de, sei lá, de DJ, de toda a fuleiragem que você imagina, Pois tá aí é, acontecendo e aí. quanto é que paga, a quem paga, isso é arrecadado para quem? Mas eu vou mais a uma questão, Mourão. Mesmo que pague, foi essa a finalidade? Não, e nem tem cabimento. Tá aí cenas Tá aí, de pronto, um aí show, você tá vendo não é? showzão aí, legal, um showzão. Faça isso na sua casa, meu irmão. O mais interessante aqui, da gente observar, é que o acesso ao local do terminal marítimo, ele tem uma iluminação absolutamente precária. É um risco até para as pessoas que frequentam esses eventos no próprio terminal marítimo serem assaltados ou agredidos, porque realmente a iluminação pública é precária, certo? Segurança existe, mas dentro, na parte externa, para que dá o acesso ao terminal, não existe. Para quem deixa seu carro para ir pro show Aí é um também. risco muito sério. E Tá mais, entendendo? quando você pensa em pacientes em corredores morrendo, porque não existem contraste, leitos, né, né? professor? É um contraste. É um contraste. E nós devemos nos perguntar, sobretudo, a serviço de quem está o poder público? A serviço de quem? O dinheiro que a gente paga de impostos é para manter o quê? É para fazer o quê com esse dinheiro? Quem diz dessas prioridades? Agora, eu já fui informado que a nova direção do Cais do Porto, que isso aí pertence à administração federal, a nova administração já proibiu esse tipo de espetáculo e não tem mais essa farra aí, não. É o que circulou, mas ninguém tem Mistérios informação. mesmo, é o que fazem com o dinheiro da gente. É aí o show Mistérios. Estão torrando o nosso dinheiro de forma muito misteriosa. E o governo federal anui, né? E o que eu fico bobo é que todas essas coisas foram feitas, Vanha, com recursos públicos e federais, e entendo que tem contrapartida do Estado. E mesmo que não houvesse contrapartida do Estado, seria um absurdo você ter um equipamento desse, que custou milhões e milhões de reais, para virar um salão de festa e concorrer com a iniciativa privada do setor. Era interessante, Alfredo, se nós, cidadãos, tivéssemos acesso a informações de quantos transatlânticos, quantas embarcações utilizaram esse terminal e o porquê que na rota do turismo não está havendo o uso desse terminal. Está entendendo? Ou seja... Mau planejamento. Isso aqui, mau planejamento. Isso aqui foi feito só para torrar dinheiro. E tem mais. É um equipamento que poderia alavancar o turismo no estado do Ceará, trazer recursos para o estado do Ceará. Quando há um investimento nesse montante, que é bastante significativo, certo? A população espera o retorno para se transformar em benefício para quem está nos corredores dos hospitais que não tem leito, para quem não tem segurança, para quem não tem iluminação pública, os serviços essenciais do Estado. Então, esses transatlânticos, esse turismo, essa utilização do terminal marítimo seria extremamente positivo se estivesse sendo utilizado da forma certa. Para festas, para eventos, existem clubes, existe o centro de eventos, onde Centro de eventos também é público. E também está sendo, é bom aproveitar, está sendo também usado para espetáculos como esses aí. Eventos particulares. Vem um cantor... Lá a história do centro de eventos, o local foi feito construído, com essa finalidade. Idealizado para isso. Não tem auditório, cara. E eventos, o cara canta num tablado improvisado. Na forma que está estabelecido, tá? Eles alugam o espaço. Exato. Então, em tese, é para ser superavitário o local, precisa de aporte de atividades para que ocupem. Certo. Eu acho que foi até superdimensionado o nosso centro de convenções. Sim. Mas quando eu visitei um centro de convenções de Milão, a Centro de Feiras e Eventos de Milão, na Itália, eu vi que o nosso aqui não é nada comparado ao deles. Nada. A feira e a dimensão da feira de Milão... e de dinheiro e de tudo. Nada, é insignificante. Outra conversa, né? O negócio aqui não é 10% de lá. Não é 10%.
Agora, o que é interessante é que um centro daqueles de eventos não tem um auditório. Não tem um auditório. O cantor que É chega... formalizado na hora que vai utilizar o evento. Eles mesmos, os promotores dos eventos, é que criam o tablado, né? Trazem um tablado lá, e bota posicionam as cadeiras e o som. As cadeiras de plástico. Não, eles colocam Tem as cadeiras direitas. de estrutura de ferro. Direitas. Mas mesmo assim, não é. direitas É mesmo. no estacionamento, é na área do estacionamento. Pelo menos uma vez que eu fui lá e disse, aqui eu não volto mais. Não, ele na área Fui coberta, a um climatizado, tudo direitinho. Fui a um show Hoje é diferente. do Gilberto Gil, Caetano Veloso. Digo, aqui eu não entro mais não. Bom, fui agora a um show do Ney Matogrosso e a coisa foi extraordinária, espetacular. Bom, voltando aqui ao fato do centro... Como é o centro? Não. Terminal Marítimo. Terminal Marítimo. Eu chamo a atenção do senhor, da senhora que está nos assistindo, é que, com toda a carência que o senhor possui, o seu recurso saiu do seu bolso para financiar uma obra sem planejamento, sem utilidade, desnecessária. Tanto é que a destinação dela é diversa daquilo para que ele foi criado. Talvez sem estatística, talvez sem previsão do aporte da quantidade de transatlânticos, nem parte transatlântica de Fortaleza, ele simplesmente continua a rota. Não sai nenhum barco de Fortaleza. Ele continua a rota. O passageiro que desce é o mesmo que só para ir embora. Não para um transatlântico aqui para ir ficar vendendo passagem, bilhete e tal. Aliás, no centro, no terminal de passageiro, não para nem jangada. Quem dirá transatlântico. Está sendo então subutilizado aquele Era espaço. interessante, já que se trata do poder público, esclarecimentos, não é? É verdade. Quanto foi gasto dessa obra? Ao que é que ela se destina? Que estudos? E caberia aos nossos queridos fiscais da lei, no caso, os vereadores, aí cabe todo mundo, vereador, deputado estadual, federal, senador, pedir informações para ver como é que é isso aí. Quem foram os responsáveis? Quem são os responsáveis? E talvez até uma ação regressiva de compensação desses danos. Pronto, agora, Exato. o Ministério Público diz que só age quando acionado. Tá Que é sendo uma acionado aceleração maior do que essa. Está sendo acionado agora, pronto. verdade. Pega esse vídeo e começa a trabalhar, que vai encontrar Pronto, muita aí coisa está boa. formulada a denúncia, viu aí a quantidade de festa, é fato, né? Nós vamos a um pequeno intervalo e quando voltarmos vamos tratar de uma questão gravíssima. O governo federal anuncia décadas de obscurantismo. Vamos acabar com recursos, a destinação de recursos para bolsas de pesquisa, vamos acabar com mestrado, doutorado, com pós-graduação e tudo mais que seja inerente à ciência. Aguarde aí, voltamos já. Você sabia que a Faculdade Anísio Teixeira é uma das melhores faculdades do Brasil? Se formar na FAT é ter a certeza de que o sucesso no mercado de trabalho é certo. Para isso ser possível, contamos com laboratórios de ponta, equipados com o que há de mais moderno em tecnologia de ensino. Nossas clínicas e escolas oferecem ao aluno toda a estrutura necessária para as aulas práticas. Quem estuda na FAT tem a oportunidade de aprender com os melhores profissionais do mercado de trabalho. Nosso corpo docente é formado por professores mestres, doutores e especialistas em diversas áreas. E você? Tá esperando o quê para estudar em uma das melhores faculdades do país? Breve estaremos na cidade de Fortaleza, capital do Ceará. Faculdade Anísio Teixeira, a faculdade pronta para o hoje. Conheça agora Best Sellers Blend PRS Vit. Você já pode comprar online o melhor suplemento alimentar dos Estados Unidos para ajudar a controlar o apetite e perder peso de maneira saudável. Best Sellers Blend reúne um único suplemento, ingredientes que ajudam a melhorar a energia e o metabolismo e controlar seu apetite durante todo o dia. Compre agora mesmo em
prsvitamins.com e receba nossos produtos direto em sua casa. Eu vim recarregar minha carteirinha, né, porque é o meio que eu mais utilizo no ônibus. Eu não gosto de utilizar dinheiro, eu acho que é bem obsoleto. O cartão avulso ele é comercializado por R$ 4,00, não precisa de cadastro e o usuário pode comprar em qualquer terminal, aqui no Sindi Ônibus ou nas farmácias Pague Menos e em outros postos de venda que a gente tem cadastrado no site da Libercard. Durante 2 horas eu posso rodar a Fortaleza. Pela essa praticidade, eu resolvi tirar minha segunda via e ter meu bilhete único. Olá, estamos de volta e vou tecer inicialmente um comentário que me dá muita alegria, um convite que recebi aqui do meu distinto amigo, poeta, professor Mourão Cavalcante, que está aí por lançar mais uma obra de poesia, você está podendo aí acompanhar, que diz assim: convidamos para o lançamento do mais recente livro de Antônio Mourão Cavalcante, Mosaico do Tempo. É a terceira obra de poesia do autor. Aí tem um pedido de confirmação. O lançamento será no dia 11 de setembro, às 18h30, na Universidade Sem Fronteira, na rua Nunes Valente, 919, na Aldeota. E ainda tem lugar para estacionar. Mosaico do Tempo, Mourão, que atrevimento é esse? É o terceiro atrevimento, né? O microfone. É o terceiro atrevimento. Eu sou o que eles chamam de poeta bissexto. De tempos em tempos eu cometo uma poesia. Eu associo assim a poesia a uma espécie de diário de adolescente, não é? O adolescente tem aquilo que ele guarda com muito carinho, que é o seu diário, onde ele externa aquelas emoções, aqueles sentimentos mais intensos de sua alma. A poesia ela tem essa possibilidade e são versos que eu vou juntando ao longo de um período em que eu falo de emoções, de sentimentos, de saudades, de tudo aquilo que compõe a emoção do indivíduo. Sem emoção não dá para ser poeta. Bom, vamos ao tema de hoje. Estaremos lá presentes para prestigiar você. Obrigado a todos. Governo aposta no obscurantismo. Nós vamos às trevas do conhecimento. Sem conhecimento, o homem contemporâneo está fadado ao insucesso na qualidade de vida, na má educação dos seus filhos, na falta de perspectiva no mercado de trabalho. Enfim, ele fica aleijado do mundo contemporâneo. Sem um acesso à tecnologia, nós vamos virar o lixo da história e seremos os párias do mundo. Viraremos, em tese, me perdoem os africanos, uma tribo africana, daquelas perdidas no mais distante e mais inóspito rincão do mundo. E é assim que o mundo vai nos ver dentro de pouco tempo. Agora o governo federal anuncia um corte de não é nada, de mais 5.600 bolsas e pós-graduações. Eu queria que nos reportar a esse tema depois de vermos um vídeo de um rapaz ingresso na faculdade e a visão dele de mundo. Vamos dar uma olhada aí e depois a gente discute a temática. Vamos lá. Esse vídeo, ele não vai ter um roteiro, então se a gente ficar com assuntos soltos e pontas soltas, eu já peço desculpa. Primeiro, eu queria pontuar que para o MEC, eu acho que o Ministério da Educação, ele não pode ter como carro-chefe uma questão ideológica. Porque quando a gente pensa isso, toda questão ideológica, todo o achismo, todo o preciosismo, todo sentido prepotente individual, ele é excludente. E aí quando a gente pensa em educação, a gente tem que pensar no mesmo sentido do Estado laico. Ele é para todo mundo, ele não pode ser excludente, entendeu? Então quando eu sou prepotente da minha experiência de vida, no que eu acho, no que eu penso, no que eu vivenciei,
na minha vida educacional, sabe? E aí eu coloco isso como patamar de apontamentos para mudanças, para cortes, para tudo, para congelamentos, contingenciamentos, seja lá como você quer falar, para verbas públicas na educação, eu estou excluindo pessoas. E eu estou excluindo pessoas que nem mesmo vão chegar no ensino superior. São as pessoas que trabalham, são os terceirizados que estão lá trabalhando, sabe? É um série de fatores que eu acho que o governo ele precisa ter dados, se embasar, de fato. Bom, você viu aí, chama a atenção esse rapaz a diversos aspectos do processo educativo. Mas me causa perplexidade que o governo federal tenha cortado esse ano nada menos que 11.600 bolsas, Já é o terceiro 811 bolsas de pesquisa financiada pelo CAPES, o que equivale a 10% das bolsas vigentes no país. Como, Vânia, vamos superar um momento de fragilidade que temos com relação ao mundo se não temos educação? Como é que nós nos superaremos e como é que nós vamos disputar algum dia mercado de trabalho, a produção intelectual, a produção industrial, o comércio, se nós não temos educação? Se vamos ficar sempre na Idade Média com políticas como essa? Alfredo, eu entendo que a educação, a cultura, é um dos investimentos mais positivos para uma nação, para um povo. E nosso país está pecando muito em negligenciar esse aspecto, que é a educação. Nós deveríamos incentivar a educação e não cortar verbas da educação, porque isso desestimula as pessoas. Até os jovens que estão ingressando na faculdade, quando concluem sua faculdade, a primeira coisa que a gente escuta, vou para fora do Brasil, vou para o Canadá, vou para a Europa, porque aqui no Brasil eu não tenho futuro. Não existe incentivo. Hoje, nossas universidades estão sucateadas. Os professores, eles, para se aperfeiçoarem, precisam de investimento. Do aeroporto, a saída do Brasil continua sendo o Galeão? É uma vergonha para o nosso país. Onde nós, como nação, povo brasileiro, nós precisamos nos posicionar a nível internacional. Para nós crescermos, nós temos que ter posicionamento, pensamento. E sem cultura, sem educação, como um povo vai se posicionar? Então, é lamentável o que está ocorrendo. Já é o terceiro corte só, desde a atual gestão do presidente Bolsonaro, 8 meses apenas, já teve 3 cortes nas verbas destinadas à educação, à pesquisa científica. Como nós somos um país rico, mas, infelizmente, o mundo, nós vamos estar de joelhos para o mundo, a verdade é essa. Sem educação não vai ter nenhum tipo de resultado. E aí fica um povo escravizado, votando de cabresto, sempre das mesmas pessoas. Porque não tem discernimento. Mourão, o novo corte representa o desinvestimento ou o não investimento de R$ 37.800.000 por ano. O CAPES, nesta gestão agora, teve 819 milhões de seus recursos cortados. Nós não vamos para as trevas com essa política de desinvestimento na educação? Claro, e eu acho que isso houve uma época em que aqui no Brasil se falava tudo é segurança nacional, não é? Está aí um exemplo típico do que remete a uma questão de segurança nacional. Como assim? Um país não pode viver sem inteligência. Inteligência, capaz de pensar a si próprio enquanto nação. E quem pensa isso são as universidades. Eu aprendi, isto não aqui no Brasil, aprendi até no exterior, que os ditadores, sejam que roupa que eles têm, com apoio militar, manos militares ou não, a primeira coisa que eles fazem é atingir a universidade. Então, se a gente quer saber um pouco o caráter
a natureza desse atual governo, é só perguntar o que é que eles estão propondo, o que é que eles estão fazendo com a universidade. Então, arranjam algum tipo de argumentação idiota, que tem um fulano de tal que é maconheiro, que tem não sei o quê, é para orgias, aí mostra não sei o quê, e a título disso destroem a universidade. Eu fui bolsista da CAPES durante 4 anos. Eu sei da importância desse dinheiro e eu sei do que foi esse investimento da nação. E você gerou, na sua época, a contrapartida que o Estado esperava como profissional do setor? Eu fui professor universitário durante 40 anos. E as avaliações que a universidade fazia a propósito do meu desempenho era sempre de razoável para cima, de bom, de excelente. E eu tenho consciência dessa qualificação e do papel que eu e muitos outros fizeram neste país. Exatamente porque filhos de pais humildes não teriam condições de sobreviver no exterior. E eu ficava empolgado com aquilo e eu conheci uns argelinos, sim, gente da Argélia. Sim. E aí eu fui atrás, a Argélia tinha 10 vezes mais bolsistas Colônia do que francesa, o Brasil. Recém-emancipada da França. Né? Tinham 10 vezes mais doutorandos estudando na Europa do que o Brasil. Agora, com esses cortes, agora com essas ameaças, a situação vai ficar ainda mais triste. Mas isso remete à mentalidade obscurantista de quem está dirigindo o país, de quem está dirigindo o Brasil. O Brasil não precisa de inteligência. Nós somos atrelados aos americanos. Se a gente quer saber alguma coisa de tecnologia, pergunta e compra dos americanos. Essa é a decisão do governo. É uma escravidão, né? É a decisão do governo Bolsonaro. Aí você diz, mas para que serve a ciência brasileira? Eu vou dar só um último exemplo, a chikungunya. Quem associou a história da chikungunya com essas deficiências mentais das crianças, né? As mulheres grávidas, todo o trabalho de prevenção, foram as universidades do Nordeste. As maiores pesquisas sobre a questão do controle da natalidade, de trabalhos com natalidade, era de um professor da Universidade da Bahia. Então, se eles querem acabar, mas digam por quê. Tenham a vergonha de chegar para o povo brasileiro, nós estamos cortando porque nós temos que cortar. E não ficar com esse subterfúgio. Não é, talvez nem tenha que cortar por cortar. Como eu presumo que seja honestamente isso. Haja um ranço de natureza ideológica, de entender que a universidade é um centro de produção. Como o próprio Bolsonaro, o ministro da Educação, disse que as universidades são balbúrdia, disseram que é um canto de formação de militante de esquerda. E eu acho que é em razão disso que eles querem asfixiar a universidade. Mas isso é mentiroso. Sim. Porque eu venho de uma faculdade que ela é intrinsecamente de direita. É verdade. A faculdade de Direito de também. É isso. Então, quem vai a um bom colégio, quem frequenta um bom colégio, que o pai pode pagar, um colégio de excelência, ele faz vestibular para uma universidade pública e não paga a universidade, não. Vai estudar no que há de melhor, pago por você que está em casa, e ele é de origem conservadora. A família dele é conservadora. E se tem alguém de esquerda... Não é nenhum comunista que vai para lá, não. E se tem alguém de esquerda, na sociedade tem. Eles não sabiam disso, não. Isso é natural que haja essa multiplicidade de oportunidades, de ideias, né? E para isso, a universidade... Mas quem tem valor dentro da universidade é quem produz. É quem tem artigos publicados, livros publicados, etc, etc. Sendo de direita, de esquerda, de céu, de inferno, seja quem for. Um cientista, um dos grandes nomes da ciência mundial, é um brasileiro, e é Miguel Nicoleles. Está aí a desenvolver
uma pesquisa e um trabalho dos mais celebrados no mundo inteiro, que é de encontrar, por estimulação de eletrodos no cérebro, que uma pessoa paraplégica volte a andar. E essa tecnologia, o desenvolvimento dessa técnica, tem conseguido ao Brasil um destaque no mundo científico muito grande. E o próprio Nicoleles é um dos críticos dessa política do governo. Disse ele o seguinte, ele reafirmando, mestrandos, doutorandos, pós-doutorandos são o exército que executa os experimentos e produzem tese. Eles são os motores da ciência brasileira. Por isso, essa situação é sem precedentes. Não consigo lembrar, nos últimos 50 anos, de que um país ceifou sua base científica de forma tão rápida, dramática e sem justificativa lógica. Porque a economia que está sendo feita é nada se comparado ao impacto que isso vai trazer no futuro para o país. A economia dessas bolsas não vai render nenhum problema de caixa. Nas outras áreas que poderiam ser usadas, há outras áreas que poderiam ser usadas para isso. É como quem diz, você pode parar de construir salão de festa, como nós começamos aqui a nos reportar. Alfredão, é economia de palito. E dar uma destinação correta aos recursos públicos. Isso. Né? Claro. E privilegiar a ciência. Exatamente. Olha, é uma economia de palito, professor. Não existe Quando condição. o senhor Leonel Brizola, Sim. memória de um grande estadista brasileiro, quando o Leonel Brizola, assessorado sobretudo pelo Darcy Ribeiro, criou no Rio de Janeiro os CIEPs, que eram escolas em tempo integral, essa é uma grande violência social que nós praticamos desde sempre. No Brasil, escola só funciona um turno. O menino só vai de manhã ou só vai de tarde. Em todos os países da América Latina, eu já visitei todos e uma primeira pergunta que eu fazia era essa. Como é a escola aqui? Parênteses. Eu estava no Chile, Valparaíso. Tem nada de viés ideológico. É o Chile pós-Pinochet. Pois bem, aí a gente estava numa van turista, eu e minha família, e eu perguntei, eu estava ao lado do motorista, que era o guia, disse, eu olhava e nada. Eu disse para ele, onde estão os niños? Cadê os meninos? Eu não vejo menino nessa cidade. Aí ele não entendeu, deve ser meu portunhol, sei lá o que. Ele disse, onde estão os niños, bambino? Aí ele olhou assim para mim com uma perplexidade e disse, na escola, senhor. Está na escola, senhor, você não sabe disso, não. Está entendendo? Estão na escola. Realmente, quando deu mais ou menos 4h30, 5 horas, cheio de menino na rua de farda, aqueles meninos que aparecem no Chaves, porque, aquela assim, sainha plissada, né? Tempo integral, professor, o aluno tem a educação formal, tem o esporte, tem a cultura, convivência tem a social. Integração social com a escola. Pois bem, aí enriquece. o Brizola queria criar uma escola assim no Rio de Janeiro. E criou muitas. Aí um repórter chega para ele assim, todo petulante, e diz, mas governador, esse tipo de escola não é muito caro, não. O menino ficar na escola, se alimentando, merendando, de manhã e de tarde. Ele disse, meu filho, mais cara é a burrice. Mais cara é a burrice. Gastar dinheiro hoje para comprar carro de polícia, xadrez para botar outra bandido. Coisa, se a criança ficar ociosa, comprar ociosa, tecnologia, porque a gente não sabe nem fazer tampa de refrigerante. Terrível. Pronto. Bom, eu queria chamar aí a charge do Sival Einstein, que fala da educação, em que tinha um slogan aqui muito do Ceará, de um colégio aqui, que dizia, eu posso, eu passo. Mas do jeito que vai, Bolsonaro nos faz crer que ele não tem essa capacidade mesmo, não. Né? Os filhos são incapazes de fazer até o Enem. Não passam nem no Enem, porque é horrível. O embaixador virou motivo de chacota nos Estados Unidos agora. Diz que o inglês dele é tão sofrível que ele tenta falar o inglês misturado com o espanhol.
um portunhol de 5ª categoria, o embaixador Eduardo Bolsonaro. Não, ninguém entende o que ele está falando, tá? O inglês é para lá de sofrível, é impossível que alguém compreenda. Para ser Ele embaixador. não tem preparação nem politicamente, nem culturalmente, nem na língua sabe falar inglês. Ele devia voltar para a universidade antes que ela se acabe, né? Antes que eles acabem com ela. Bom, nós vamos a um pequeno intervalo e quando voltarmos vamos tratar de um assunto também gravíssimo. E está pautada aí a inteligência nacional, está pautada o mundo jurídico, tá todo mundo antenado para o fato que está por ocorrer. A condenação de Lula está em vias de ser anulada. Muito se discute no mundo jurídico essa questão. E o ministro do STF, Edson Fachin, remeteu ao Ministério Público um pedido de parecer alegando ter interesses jurídicos relevantes nas questões apontadas pelo ex-presidente Lula, que se encontra encarcerado em Curitiba. Voltamos já tratando desse tema. Você sabia que a Faculdade Anísio Teixeira é uma das melhores faculdades do Brasil? Se formar na FAT é ter a certeza de que o sucesso no mercado de trabalho é certo. Para isso ser possível, contamos com laboratórios de ponta, equipados com o que há de mais moderno em tecnologia de ensino. Nossas clínicas e escolas oferecem ao aluno toda a estrutura necessária para as aulas práticas. Quem estuda na FAT tem a oportunidade de aprender com os melhores profissionais do mercado de trabalho. Nosso corpo docente é formado por professores mestres, doutores e especialistas em diversas áreas. E você? Tá esperando o quê para estudar em uma das melhores faculdades do país? Breve estaremos na cidade de Fortaleza, capital do Ceará. Faculdade Anísio Teixeira, a faculdade pronta para o hoje. Conheça agora Best Sellers Blend PRS VIT. Você já pode comprar online o melhor suplemento alimentar dos Estados Unidos para ajudar a controlar o apetite e perder peso de maneira saudável. Best Sellers Blend reúne um único suplemento, ingredientes que ajudam a melhorar a energia e o metabolismo e controlar seu apetite durante todo o dia. Compre agora mesmo em prsvitamins.com e receba nossos produtos direto em sua casa. Eu vim recarregar minha carteirinha, né, porque é o meio que eu mais utilizo no ônibus. Eu não gosto de utilizar dinheiro, eu acho que é bem obsoleto. O cartão avulso ele é comercializado por R$4, não precisa de cadastro e o usuário pode comprar em qualquer terminal, aqui no Sindiônibus ou nas farmácias Pague Menos e em outros postos de venda que a gente tem cadastrado no site da Libercard. Durante 2 horas eu posso rodar a Fortaleza. Pela essa praticidade, eu resolvi tirar minha segunda via e ter meu bilhete único. Olá, estamos de volta e vamos tratar agora da iniciativa do ministro Edson Fachin de requerer que a Procuradoria-Geral da República emita parecer sobre o pedido dos advogados do Lula, alegando que o pedido ali se encontram relevantes observações jurídicas que a Procuradoria-Geral da República teria que se debruçar, contestá-la, contraafirmar, enfim, para que o juízo formasse o seu entendimento. Bom, se não tivesse achando que tinha nenhum valor, Fachin, como das outras vezes, teria decidido monocraticamente, como fez N vezes, inclusive mantendo a prisão do Lula, sem questionamento, sem discussão, fazendo tudo na marra. Queria que você visse um videozinho e, na sequência, nós vamos comentá-lo. Atenção, hein? Pela primeira vez desde o início da Lava Jato, há 5 anos, o Supremo Tribunal Federal anulou uma sentença do então juiz Sérgio Moro.
O ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini, havia sido condenado por Moro a 11 anos de prisão. Só que com a decisão do STF, tomada ontem, o processo a que o executivo responde por corrupção e lavagem de dinheiro vai voltar para a primeira instância da Justiça para uma nova sentença. Bom, esse precedente fundamentou o pedido do Lula e certamente isso vai ser objeto de apreciação do Pleno do STF. O Brasil discute hoje a qualidade da sentença dos nossos magistrados, a independência deles e a isenção, fundamentalmente a isenção, porque aparentemente, depois dos escândalos trazidos a conhecimento de todos pelo site Intercept Brasil, na questão que foi denominada Vaza Jato, levou a todos o conhecimento de que houve uma motivação torpe, distante daquela de fazer justiça, que foi encetada pelo então senhor juiz Sérgio Moro e por procuradores da Lava Jato, da Força Tarefa de Curitiba, que em conluio teriam agido para interferir no processo político, perseguirem e produzirem provas, inclusive muitas delas ao arrepio da lei. Doutor Mourão, nós estamos vendo aí dias de muita dificuldade. Sérgio Moro, ministro da Justiça, trocou o assentozinho dele lá em Curitiba, de plenipotenciário de Curitiba, para se tornar ministro da Justiça. Agora está em vias de ser demitido, porque Bolsonaro quer que ele blinde sua família da questão do escândalo Queiroz e está atuando deliberadamente no COAF, na Receita Federal, na Polícia Federal, exigindo que esses órgãos façam vista grossa para os crimes eventualmente praticados pela sua família. E quando a gente viu no episódio Lula que o Sérgio Moro foi presenteado com o assento de ministro da Justiça e o compromisso do presidente em torná-lo ministro do STF, ficou configurado o crime e a vantagem do crime. Como é que você vê isso, Mourão? Bom, existe no momento uma tensão muito forte no que seria o núcleo central do poder em Brasília. Um dos grandes avalistas de Bolsonaro foi, com certeza, Sérgio Moro. Foi um dos seus, se não talvez o principal, cabo eleitoral, com aquelas atitudes que ele tomou, inclusive da condenação e prisão do Lula, porque todos sabiam, as pesquisas indicavam, que o Lula estava pronto para ser reeleito. E apesar de tudo que aconteceu em cima de PT, de Lula, de Dilma, etc. e tal, o seu candidato escolhido a menos de um mês das eleições, ainda conseguiu 45 milhões de votos, configurando-se como a segunda maior força política do país. Pois bem, agora, aquilo que parecia uma unidade, algo de hegemônico, começa a apresentar rachaduras. O ministro Sérgio Moro, que parecia uma figura intocável, aquele que ia redimir o país da corrupção, e é assim que ele foi ungido ao poder, tentando levar à frente essas coisas, ele bate de frente com o pessoal do presidente, com os filhos, com genro, com nora, com esposa, com diabo a quatro, e aí ele começa a esvaziar Moro. Moro hoje é um fantasma no Planalto. É um fantasma que não pode sair nem pode pressionar, porque será pior do que está. A vaga do Supremo, eu acho que ele já deu... Não, mas isso aí ele só está pensando nele, né? Sim. E alguma vez ele já pensou noutra instância? Não, porque eu estou dizendo, se estivesse pensando na decência
diria o seguinte, olha, eu não vou continuar aí, Rapaz, porque você está me pedindo para fazer determinado ato ilícito, imoral, ilegal, e eu não faço. Mas quem faz o que ele fez não pode estar pensando em Como legalidade. é que um magistrado abre mão de 20 anos de magistratura para ir a uma função de ministro? Com que objetivo? Ele queria ser. É muito interessante. Mas ele queria ser presidente do Brasil. É isso, ele quer dar um traço no Bolsonaro lá na frente. Mas aí o Bolsonaro descobriu e está começando a comer pelas beiras. Verdade, Daqui a mesmo. pouco o Sérgio mesmo. Moro está sozinho, sem saber o que ele está fazendo. O cachorro ali. perdido na mudança. Eu acho até que ele já está, viu, professor? Pois é, aí o Bolsonaro tem a atitude de liquidar com o de São Paulo, que é o Dória, e liquidar com o Moro, que ele acredita que deve ser o vice do Dória. Deve ser a sombra. Inclusive saiu na Folha dizendo que não agrada ao Bolsonaro essa aproximação do Moro com o Dória. Na lógica. Ou seja, é um jogo político e não jurídico, né? Sinal cartão amarelo. Agora, o Lula está preso por razões políticas e não por razões legais. Não são as leis que justificam a prisão do Lula. Foi uma articulação política. Agora, de um por um eles vão caindo. Eduardo Cunha, ausente. Aécio Neves, ausente. Que mais? Vá O puxando a PSDB lista. todinho. PSDB, ausente. Temer, Michel Temer, ausente. Ausente, rezando para não ir para a cadeia. O próximo quem é? Moro. E depois... Dallagnol e companhia. Aí vai. Bom, doutora Vânia, Gilmar Mendes deu a seguinte declaração. Disse que a Lava Jato criou um Estado paralelo que integrava um projeto de poder. E disse mais, em entrevista à Rádio CBN, ele disse que o conteúdo do vazamento do Intercept, que as mensagens revelaram uma atuação proativa do juiz Sérgio Moro, que gerou suspeitas. Diz que o sistema todo foi contaminado por essa coisa. E ele enfatizou dizendo que o Lava Jato criou um Estado paralelo e que há uma frase em que ele diz que o trapezista morre quando pensa que voa. E acho que os trapezistas aqui pensavam que voavam. O ministro fala que o hackeamento merece repúdio, merece punição, mas que as mensagens divulgadas, elas têm um conteúdo gravíssimo e tem que ser tudo apurado e posto às claras, que eu também entendo assim mesmo. Quem é que diz isso? Gilmar Mendes. Entendo que isso seja razoável, minimamente razoável. O escândalo está posto. Os senhores procuradores da República, Deltan Dallagnol e a trupe dele, e Bolsonaro, não questionaram frontalmente a legitimidade dos diálogos. Questionaram detalhes, sofismaram, porque eles não podem dizer nem que é falso, nem podem admitir que é verdadeiro, como se estivesse fazendo prova contra si. Mas aí eu lhe pergunto, doutora Vânia, o judiciário está sofrendo um revés muito grande por conta da Vaza Jato? Sem dúvida, é uma coisa que expõe muito as autoridades, a credibilidade desses profissionais, a ética profissional, principalmente, porque quando um magistrado faz comentários articulando uma tendência de julgamento ou um direcionamento de julgamento, ele está sendo parcial, ele está sendo tendencioso, e foi o que aconteceu. Muitas coisas vão aparecer ainda com relação a esses escândalos que estão sendo expostos através desses áudios, e muitas coisas ainda vão aparecer. Realmente, a questão do Moro, eu entendo gravíssima, pelo fato de ele ter sido o juiz julgador do caso da Lava Jato, dos casos, né, dos processos Lava Jato, e nós o que observamos foi o julgamento o Lula, até parcial. Haver condenado o Lula e, na sequência, a obtenção da vantagem. Exatamente.
Isso é muito claro, é muito objetivo. Qualquer pessoa com um raciocínio médio vai entender que houve um interesse na condenação do Lula ali. Houve um interesse. Se o CNJ, não, se a corregedoria... Se todos fossem julgados se a corregedoria do Ceará, se o Moro fosse juiz do Ceará e a corregedoria aqui fosse apreciar a conduta do Moro, ele perdia a função dele de juiz? Eu acredito até que sim. Sim. Eu acredito que sim, porque os elementos estão postos aí. Está entendendo? É muito questionável. Agora, o que eu observo, Alfredo, é o seguinte: o processo judicial ele tem que ser um só para todos. Tanto faz ser Lula, como José, como Maria, como Antônio. Todo mundo tem que ser julgado pela lei de forma clara, séria e objetiva. Não é porque o Lula tem uma ideologia ou se ele praticou um crime que seja julgado da forma mais justa, objetiva, com toda a amplitude da defesa e com as oportunidades. Isso não quer dizer que ninguém esteja aqui passando a mão. Não. Cometer um crime relevando. Tem que ser julgado. Agora, não pode ser julgado de uma forma aqui, com o peso da lei aqui, tá entendendo? E outros beneficiados ou excluídos ou nem vistos pela lei. Tá? Não são alcançados. Então, quem cometeu o crime tem que ser julgado de forma clara, objetiva, justa. Nesse caso do Lula, o que observamos, tanto é que está sendo argumentada agora a relevância jurídica para a anulação dessa sentença. Né? Aí vai expor ainda mais o judiciário, vai ter que repensar tudo isso. Bom, o Lula deve ser solto independente da situação, porque há de se considerar que ele já cumpriu o prazo de prisão, né, para ter os benefícios legais no primeiro momento. Ele teria direito ao semiaberto, mas como o Estado não tem essa estrutura para dar ao Lula o semiaberto nas condições que a lei estabelece, ele iria para casa e ficaria livre, né, a partir deste momento. Né? Obrigado a se recolher à noite, esse tipo de coisa, mas a situação era no domicílio, não mais em prisão. Lula tem dito que não aceita outra coisa que não a anulação dos processos contra ele e prefere ficar na cadeia. Mourão, é bravata? Cadeia ninguém quer? Não, parece que não, porque ele também já disse em outras entrevistas que tinha muita chance, muita oportunidade de ter saído do país, não é? Sim, as articulações, claro. Ficar morando no Uruguai, na Argentina, sei lá onde. Cuba, sei lá onde for. Cuba, Venezuela. Mandaram tanto ele ir para Cuba, que ele poderia ter ido, né? Mas ele disse, não, eu quero ficar aqui. Estava convicto da sua... Lembro daquele dirigente basco, que agora estavam na Espanha, estavam agora discutindo catalão, discutindo a saída de Barcelona, da Espanha. E ele refugiou-se na Suíça. E quando... conseguiram derrubar a prisão dele, ele voltou para o país. Pois quer dizer, mas o Lula diz, e ele sabe, tem consciência disso, de que essa atitude dele é uma atitude política. E ele se inspira muito mais, por exemplo, no Nelson Mandela, do que no líder catalão. Isto é, ele sabe que é de dentro da prisão que ele vai sair, talvez, nos braços do povo. Mas vamos também entender que isso pode custar a vida. Ele não é mais um bebê. Dele, hein? 70 e bote força. Já está bem 74, avançado, né? 76. Não é mais um bebê. Não é mais um bebê. Né? Você vê que... Ele disse que faz muito exercício, a conversa que faz muito exercício na cadeia. Ele tem uma esteira lá, né? A conversa é essa, mas isso não garante nada não, porque imagine um canto para dar mazela, deve ser a cadeia, viu? A solidão deve ser um inferno na cabeça de alguém, principalmente como ele, que era paparicado 24 horas por dia. Ele tem umas características pessoais que lhe dão muita força, muita proteção. Ele diz que assiste muito filme, vê muito jogo de futebol
E está lendo. É, De vez bom. em na entrevista... Está fazendo mais que determinadas pessoas que estão por aí, congêneres. Agora que não sabe ler, talvez tenha que fazer, voltar para a alfabetização. O nosso presidente, o Jair Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, também terá agora 15 dias de folga, que ele vai fazer uma cirurgia de uma hérnia no lugar lá onde ele levou a facada. Ele poderia levar, se não livros, mas pelo menos sinopses, resumo de livro para abrir mais a cabeça dele. Vai ajeitar as tripas, mas tem que ajeitar o cérebro. O miolo do cérebro. Doutora Vânia, muito agradecido por sua força aqui no nosso programa. Prazer imenso estar aqui hoje, compartilhando de ideias aqui com pessoas tão preparadas como Alfredo Marques, Doutor professor Mourão, Mourão. Sucesso no livro. Muito obrigado. Quarta-feira à noite. Estaremos lá. Amigo, muito obrigado por sua audiência e paciência. Amanhã estamos juntos e nos siga aí nos diversos flashes durante a programação e na reprise mais tarde às 8 da noite.